Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos então para o nosso módulo Prevenção contra Doenças e Gravidez Indesejada. Nós vamos dividir este módulo então em algumas partes aí para não ficar tão extenso, mas inicialmente nós temos essa imagem, né, para a gente comentar e perguntinhas que vão ser aí respondidas aí ao longo deste módulo. Então a gente percebe que nas escolas, né, o conteúdo aí de educação sexual é mais formal, é científico, passando pelos saberes históricos que a sociedade tem sobre o tema. Né? A gente costuma dizer que não se utiliza palavras, né, chulas para trabalhar este conteúdo. A gente usa termos técnicos para a gente poder entender o nosso corpo. Então é necessário trabalhar em cima aí de uma questão problemática como a gravidez. Então a gente utiliza esse exemplo para trabalhar esse tema sobre educação sexual nas escolas, né? A gravidez tanto juvenil, ou seja, nessa fase da adolescência, e também os problemas relacionados às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente a gente chamava de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Contudo, hoje o termo mais correto, que vem crescendo na literatura, é ISTs, tá? Além disso, além de trabalhar com relação à gravidez juvenil e das infecções sexualmente transmissíveis, também é um alerta sobre a violência sexual aí para que os jovens fiquem então mais atentos e menos aí vulneráveis, né? E perguntas como estas que aparecem aqui embaixo, né? Que fatores contribuem para que os jovens se tornem mais vulneráveis no período de amadurecimento que caracteriza a adolescência, né? Então, é, quais fatores, ou que fatores, né, isso pode, quais são? Ou segunda pergunta, de que forma os jovens podem se tornar menos vulneráveis e mais atentos e capazes de cuidar de si e de outros, né? E por último, se você poderia ser um desses jovens, né? Então, olha só. Sim, você pode ser um desses jovens, já que você está numa faixa etária de transição, né, e de mudanças, né, físicas, psicológicas, comportamentais e assim por diante. Como a gente já viu, que é a fase da adolescência e dentro da adolescência a gente tem ali a puberdade. Tudo bem? Então, primeiro tópico, né, sexo, saúde e sexualidade. Então, olha lá, com a chegada da puberdade, os hormônios sexuais atuam para preparar o nosso corpo, né, para a reprodução. É nessa fase, portanto, que os jovens passam a sentir maior atração física por outras pessoas. Todas essas transformações que ocorrem no corpo, né, significa que um jovem ele significa que o jovem está apto para a vida sexual. Hum? Então, essas mudanças, essas atrações vão ocorrer, mas isso significa que ele vai estar pronto, né? Ele sabe dos cuidados, né? Então, a gente tem que levar sempre vários fatores em consideração. Então, já entendemos que essa resposta não é tão simples assim, pois a preparação para a vida sexual não depende apenas do desenvolvimento do corpo, né? Ou seja, no caso da espécie humana, o sexo ele ganhou outros significados que vão além da reprodução, né, que na verdade é o quê? A perpetuação da espécie, já que para os outros animais é isso que representa a reprodução. Para a espécie humana, não. Né? Ele é encarado de diferentes formas segundo os contextos históricos e culturais. Tá? O sexo, então, é fonte de prazer, ele pode ser fonte de lazer e de poder. Olha só tudo que envolve, né, na questão da espécie humana. Também pode ser expressão de amor, de virilidade e de feminilidade. É importante, então, distinguir sexo de sexualidade, né? Então, olha aqui, nesse trecho que aparece aqui, né, ele traz o conceito da sexualidade de acordo com a Organização Mundial aí da Saúde, né, conhecido como OMS, tá? Então, vamos lá. A sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se de modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual.
A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Então, olha como é amplo, né, o conceito da sexualidade, né, presente aí, né, no contexto, além de ser um objeto de estudos científicos e tema de políticas públicas nas áreas da saúde e da educação, principalmente nos programas de orientação aí da população nas escolas e em postos de saúde. Então, a gente entende que a sexualidade faz parte do desenvolvimento pessoal ao longo de toda a vida e suas expressões contribuem para o bem-estar individual e das relações, na verdade, interpessoais, não estando relacionada exclusivamente com a reprodução. Então a gente tem que entender que quando a gente trabalha o conceito sobre sexualidade é muito importante em qualquer momento da vida, tá? Isso é importante a gente entender, especialmente na adolescência, quando os jovens estão desenvolvendo suas personalidades em diferentes contextos, contexto familiar, contexto escolar, contexto entre os amigos e contexto aí na questão do trabalho. Então, lembrando, né, que a sexualidade, existem várias maneiras, a sensualidade, ela existe várias maneiras de se expressar. A mulher pode ser sensual, né, usando roupas não muito vulgares. Ela não precisa expor o corpo dela para mostrar sensualidade, né? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. A ausência dessas discussões pode levar a problemas sociais, então, e de saúde pública, como a falta de informação, o preconceito, a incompreensão, a intolerância, a violência, a gravidez na adolescência, que é essa faixa etária que vocês se encontram, e a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, agora nós vamos conhecer um pouco sobre os métodos contraceptivos, né? E mais para o final aí deste capítulo a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Esses são os dois focos deste módulo, tá? Então a gente sabe que a informação é a melhor prevenção contra uma possível gravidez indesejada ou uma gravidez juvenil, né? E contra a questão aí da aquisição, né, de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então vamos lá. O tópico gravidez na adolescência. Nós temos dois jovens, né? Onde diz aqui na legenda: a maturidade sexual biológica é símbolo da vida sexual ativa. Ou seja, eles estão prontos para uma responsabilidade que pode vir a acontecer caso ocorra aí uma fecundação. Então, na sociedade humana, a relação sexual tem outros propósitos sem ser o reprodutivo, podendo ser uma escolha para um momento de atração, de prazer, de intimidade, de afeto com outras pessoas. Até agora, nós vimos mecanismos que permitem a fecundação e a gravidez. Contudo, né, nós vamos ver aí outros mecanismos para evitar isso. Mas entre os seres humanos, a procriação é muito mais complexa. Implica o quê? Escolhas por parte dos progenitores. Quando a gente fala progenitores, a gente está se referindo aos pais, né, a mãe e ao pai daquela futura criança. E isso depende de fatores sociais, culturais, psicológicos e religiosos, além de outros. Ou seja, uma gravidez na adolescência, como que ela é aceita na sociedade, naquela cultura. O indivíduo que está tendo esse desenvolvimento logo no início durante a sua adolescência, ele está psicologicamente preparado? O que a questão religiosa envolve, né? Existem muitas coisas, é claro que a gente não vai pontuar fatores religiosos, não é o objetivo, nós estamos falando de coisas biológicas, tá? Então, olha lá, se pensarmos em uma gravidez na adolescência, a complexidade ainda é maior. Então, olha lá, nesta fase aqui, né, de autoconhecimento e de mudanças, a falta de informação ela pode gerar uma gravidez inesperada ou mesmo a contaminação por alguma infecção sexualmente transmissível, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Entre essas infecções, a gente pode trabalhar. A gente vai comentar sobre a gonorreia e sobre a AIDS, tá? Principalmente também. Vamos ter outras que a gente vai comentar, mas gonorreia e AIDS são exemplos, né, de infecções que podem ocorrer. Então, dentro de uma vida sexualmente ativa,
né, tem muitas implicações que vão além da expressão de amor ou de prazer entre as pessoas. Então, as responsabilidades passam aí pela prevenção, né, das ISTs e de uma gravidez indesejada. Portanto, a escolha, né, o momento de você iniciar a vida sexual deve ser bem pensada e amadurecida, além de envolver, né, a busca por informações relevantes. Eu sempre costumo dizer o seguinte, principalmente para as meninas, né? Cada menina tem o seu momento. Não é porque a coleguinha já teve, né, que a gente tem que fazer também. A gente tem um momento, a pessoa certa, né, o local correto, deve ser feito de forma bem tranquila, e o menino tem que respeitar esse momento da menina. Isso é super importante no relacionamento, tá? E aí vamos lá então, né? Bom, para este primeiro momento, o que eu queria falar era isto. E aí eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.